Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Boa tarde. Do curso intermediário de língua portuguesa, onde estamos estudando sintaxe. Eu vou fazer... Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer com vocês a atividade que estava lá nas atividades para vocês, mas como tinha que ser uma atividade de sujeito e predicado, só tinha questões de sujeito, eu coloquei uma hoje mais completa lá, mas como a gente vai fazer junto aqui aquela listinha que eu tirei. São 6 questões, nós vamos comentar item a item aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, questão, todo mundo vendo aí? Perfeito. Então, questão número 1. E a função sintática dos termos assinalados pelas aspas. O lucro, que é um dos incentivos do sistema, foi excelente. Então, o lucro é o sujeito da oração. Esse, que é um dos incentivos do sistema, a gente vai estudar ainda nesse curso. Eu poderia falar somente isso aqui. O lucro foi excelente. É um predicado nominal porque o verbo ser. Então, sujeito. Se é predicado nominal, o que nós temos, pessoal? Predicativo do sujeito. Nós temos o predicativo do sujeito. Então, o gabarito dessa questãozinha aqui é letra B. Letra B. Certinho? Letra B. O lucro, que é um dos incentivos do sistema, isso aqui é uma oração, tá? Subordinada, foi excelente. Então, o lucro foi excelente. Quando nós tivermos um verbo de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, andar, nós temos um predicado nominal. Se nós temos um predicado nominal, nós temos um predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal. Beleza, pessoal? Questão número 1. Eu acho que já tinha até feito com vocês, letra B. Já tinha até feito essa questão com vocês. Pagam bem lá? É uma pergunta, pagam bem lá? Nesta oração, o sujeito pagam. Eu sei que alguém recebeu, mas eu sei quem pagou? Não. O sujeito não veio determinado. Mas, professor, pelo verbo, eu consigo determinar quem é? Se é eu, tu, ele, nós e vós? Não. Obrigado. Eu não consigo determinar. Então, o sujeito indeterminado. O senhor só pode explicar para a gente quando é que nós temos o sujeito indeterminado? Perfeito. Na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Então, a 2. Acho que essa 2 deu um probleminha, né? No gabarito. Acho que tinha 2 com um gabaritinho diferente no sistema. Mas, como a lista de exercícios tinha de ser sujeito e predicado, só tem questão de sujeito, até para ter mais validade, a gente testar o conhecimento de vocês, eu coloquei 5 questões, 3 de uma e 2 da outra. Não, 2 de sujeito, 2 de predicado e uma envolvendo sujeito e predicado. Certinho? Mas como vocês já tinham visto as questões, já fizeram, até para a gente ver se acertou ou não, tá? Pagam bem lá, o sujeito é indeterminado. Relembrando, sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural, ou terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, a 2, gabarito C. 3. Vamos lá, todo mundo vendo aí? Deixa eu só ver aqui. Alguém não me escuta? Estão escutando bem, pessoal? Está escutando bem? Eu vou aumentar aqui, só um pouquinho. Tá, beleza. Tá. Vamos lá. Tá, questão 3. Questão 3. Vamos lá. Em nossa terra não se vive senão de política. Tá? Quem que vive, pessoal? Ele não falou. Tá? E o vive, tá? Está na terceira pessoa do singular. Beleza. Mais o pronome ser. Mas, professor, o pronome ser veio antes. Então, na nossa aula de terça-feira que vem,
Nós vamos estudar esse pronome ser aqui, um pronome oblíquo. Tá? Ele veio antes do verbo, é uma próclise, ele veio atraído pela partícula atrativa, não. Particularidade do mês de junho. Nós vamos ter bimestral. Era comigo, não, né? Vamos lá. Em nossa terra não se vive senão de política. Depois, terra não vive-se senão de política? Sim, mas estaria errado, né? Então, de novo, terceira pessoa de singular, mais o pronome ser. Uma pessoa veio antes do verbo. Veio antes do verbo porque o não atrai. O pronome para antes do verbo. A nossa aula de terça-feira, todas as nossas aulas já estão no sistema, tá, de vocês, lá no Moodle, da aula da 1 a 6. Tá? Você já pode encontrar essa aula lá. Já tem essa aula de quinta-feira, quem quiser já dar uma olhadinha no final de semana. Tá? Então, gabarito é letra A. Tá? Gabarito é letra A dessa questão aqui. Vamos lá, próxima. Questão 4. Questão 4. Afinal, lá se toma, lá se está sempre contente. De novo, né? Lá é advérbio. O advérbio, pessoal, atrai o pronome. Por isso que ele veio antes do verbo. O advérbio atrai o pronome. O está na terceira pessoa singular. Nós temos o pronome ser também. Então, se não temos o sujeito expresso e o verbo está na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular mais o pronome ser, nós temos um sujeito indeterminado. Tá certo? Um sujeito indeterminado. A gente não consegue determinar quem é o sujeito. Questão 6. Precisa-se de operários para a obra. Quem precisa de operário? Veio determinado aí? Não. Bom, se eu já não conseguir detectar quem é o sujeito, vamos para o verbo. O verbo está conjugado na terceira pessoa do plural? Sim. Ou não? Não. Está na terceira pessoa singular? Sim. Tem o ser acompanhando? Tem. Então precisa-se de operários. Uma pessoa de operários não pode ser o sujeito? Não. Por que não pode? Porque o operários está precedido de uma preposição. E antes de sujeito, nós não temos preposição. A preposição é usada no complemento do verbo. Então precisa-se de operários, o sujeito, de novo, é indeterminado. Vai gostar de sujeito indeterminado, hein, professor? Tá, mas é o mais difícil de identificar. Certinho? Então vamos lá, letra B. Uma fácil, professor. As 6, né, gente? Pelo menos as 6 tinha de estar fácil. Os livros escolares devem ser tratados com carinho. Nesta oração, o tipo de sujeito é... Então, os livros escolares... Vai no sujeito, no verbo e separa a oração. Separei. Tá? Do deve em diante é o quê? O predicado. Certinho? O que vem antes é o sujeito, os livros escolares. Tudo isso aqui é sujeito. É um sujeito composto, professor? Não. Qual a parte mais importante que não... Os pode faltar? Os escolares pode faltar? Pode, mas os livros, tá? Que a parte mais importante vai ser o núcleo do sujeito, tá? Esse não pode faltar. Tá? Esse não pode faltar. Então, pessoal, os livros escolares devem ser tratados com carinho. O sujeito é sujeito simples. Sujeito simples é quando tem apenas um núcleo. Sujeito simples é quando tem apenas um núcleo. Pessoal, deixa eu deixar de compartilhar aqui. Se vocês desejarem, eu posso colocar esse exercício em PDF lá no link para vocês. Vocês querem? Já está comentado. Tá, vou colocar então. Tá junto lá com as atividades. Tá? E as atividades que aparecerem, que a gente for fazer em sala, e não tiver na lista de exercícios, a gente vai colocar todas a partir de hoje. A gente sempre coloca a atividade depois que dá a aula. Mas não foi determinado que colocasse já a atividade antes. Então, a partir de hoje, a gente coloca o complemento, a gente coloca depois. Bom, já que estamos aqui, atividade 1, nós temos que fazê-la ainda. Tá? Nós temos que fazê-la, essa atividade 1. Então, vamos lá. Tem uma atividade 1 lá na página. Vamos fazer juntos?
tá? Daí vai ter sujeito, vai ter predicado. Então, todo mundo entrando lá nos cursos. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, eu sou meio perdido. Tá dando a dica. Pessoal, vamos lá. Entra em nossos cursos. Eu já projeto, a gente vai fazer junto aqui. Eu dou um minutinho para cada um. Essa atividade a gente colocou hoje de manhã. Então, tem muitos que ainda não viram. Tá? Mas a gente faz junto aqui. Nós vamos lá em atividades e fórum. Tá? Tarefa 1, sujeito e predicado. Tarefa 1, sujeito e predicado. Então vamos lá, tarefa 1, sujeito e predicado. Nós temos 3 tentativas, tá? Vamos fazer uma outra tentativa. Hoje eu conferi para ver se estava tudo certinho no gabarito, né? Fiz uma vez antes. Até para não ficar que nem ontem aqui. Perdido. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra para quem está no celular conseguir. Ctrl mais. Bom, vamos lá. Todo mundo nessa tela, para a gente começar? É só dar uns segundinhos para todo mundo entrar, para que a gente possa fazer juntos. Bora. Na oração, aparece predicado verbo nominal. Então, ele está afirmando. O que é predicado verbo nominal? Ele tem um verbo significativo, mas tem um predicativo do sujeito. Vamos dar uma revisadinha, professor? Sujeito, o predicado verbal, um verbo significativo, e o verbo pode ser... Só um pouquinho. Oi? Não estou compartilhando? É porque você... não coloquei, né? Vamos compartilhar agora. Uma guia, tarefa 1. Beleza, acho que agora foi. O sujeito simples tem apenas um núcleo. Sujeito composto tem mais de um núcleo. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial é aquele sujeito que sabe quem é, mas ele não aparece expresso na oração. A gente sabe pela conjugação do verbo. Bebi o leite. Quem bebeu leite? Eu. Mas o eu não aparece na oração, mas eu sei pela desinência do verbo. Então é sujeito oculto. Temos o sujeito indeterminado. A gente não consegue determinar quem praticou a ação. Mataram o meu papagaio. Coitadinho, né? Mas eu não sei quem matou o papagaio. Então o sujeito é indeterminado. Casos de sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Nós temos a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Os dois principais casos, fenômenos da natureza, choveu muito, trovejou, tá? E o verbo haver no sentido de existir, ou haver e fazer no sentido de tempo decorrido. Então, esses são os sujeitos. Predicado, professor, predicado nominal. Predicado nominal, a gente tem que ter um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Professor, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, continuar, andar. Tá? Esse é o predicado nominal. Tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Predicado verbal, nós temos um verbo significativo e um complemento verbal. Pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, ou pode ser um adjunto adverbial, quando o verbo for intransitivo. Pedro chegou. Pedro chegou atrasado. Opa, Pedro chegou, estava atrasado. Eu já tenho um outro predicado. Predicado verbo nominal, que tem um verbo significativo e tem um predicativo do sujeito. Então, compareceram todos atrasados à reunião. Então, todos, o sujeito é todos. Todos compareceram à reunião e estavam atrasados. Então, aqui eu tenho um verbo significativo e tenho um predicativo do sujeito. Atrasados se refere a todos. Então, está correta essa afirmação? Perfeito. Verdadeiro. Te marca verdadeiro.
E vamos para a próxima página. Tá? Predicado verbo nominal. As mães preocupam-se muito com os filhos. O sujeito é composto. O que é um sujeito composto? Tem 2 ou mais núcleos. Vamos no verbo. Quem preocupa-se com os filhos? As mães. Então, as mães, tudo isso aqui é sujeito. Qual é a parte mais importante desse sujeito? O que não pode faltar? Mães. Só tem um núcleo. Tá? Se tem apenas um núcleo, o sujeito é simples. E o avaliador aqui está dizendo que é composto. Então, está errada essa afirmação. Está errada essa afirmação. O sujeito é simples. Joana está estressada. Mentira. Né? O predicado é nominal. Vamos lá para as características do predicado nominal. Tem que ter um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Não esqueçam, a tabelinha é aquela que eu tinha mostrado para vocês ontem. Tá? Verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Estar é um verbo de ligação? Perfeito. Estressada é um predicativo do sujeito? Sim. Estressada se refere a Joana. Joana é estressada. Então, é um predicado nominal. Então, a gente marca verdadeiro nesse item aqui. A gente marca verdadeiro. Então, já fizemos 3. Beberam do leite. O sujeito da oração é oculto. Eu posso... Beberam. Eu sei quem bebeu do leite? Para dizer que é oculto? Não. Não posso. Então, é um sujeito indeterminado. Certo? Que é a terceira pessoa do plural, mas é só a terceira pessoa do plural. Se fosse singular, tinha que ter o C. Mas, professor, o verbo beber é um verbo transitivo direto ou transitivo indireto? É um verbo transitivo direto. O professor tem uma preposição, não é indireto? Então, beberam o leite está correto. Beberam do leite está correto? Sim. Isso aqui é um objeto direto preposicionado. Para quem vai fazer provas do SESC, Polícia Federal, tem que saber isso aqui. É para dar uma maior ênfase. Tá? O objeto direto preposicionado. Só complementando a questão aqui. Tá? Então, o predicado é verbal, tá? E é um objeto direto preposicionado. A gente vai ver isso aqui hoje. Próxima. Na oração, João e Maria gostam de doce. Temos sujeito composto e predicado verbal. Vocês viram que eu falei para vocês, né? 2 de sujeito, 2 de predicado e uma que envolve sujeito e predicado até... porque as 2 primeiras aulas foram sujeito e predicado. Bom, João e Maria são 2 núcleos. Então, o sujeito é composto, perfeito? Predicado é verbal. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, se o verbo exige um complemento, é um verbo significativo, o predicado é verbal. Vamos olhar mais um pouquinho. Doce se refere a João e Maria? Não. Então, ele não é predicativo do sujeito. Então, o predicado é verbal e essa afirmação é verdadeira. Então, vamos analisar toda essa frase aqui. João e Maria, sujeito composto. Gostam, o verbo gostar é verbo transitivo indireto. Ele exige complemento com preposição. De doce vai ser o quê, pessoal? Objeto indireto. Objeto indireto, aquele que exige preposição. Nos termos acessórios, tá? Os termos integrantes da oração, acessórios que a gente vê hoje. Integrantes da oração. Então, nós temos objeto direto, objeto indireto, que a gente já aprendeu, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, o que falta para a gente ver hoje? Complemento nominal e agente da passiva. Perfeito? Então, olha só, esse aqui foi o 5º item. Finalizar a tentativa. Tá? Então, você confirma que é isso que você quer mesmo? Enviar tudo e terminar. Tá? Quem não consegue fazer porque está com o celular ou com algum outro motivo, tá?
Então, marquem aí, a 1 é verdadeira, aí vem o comentário aqui do professor, tá? A 2 é falsa, aí tem o nosso comentário aqui também. A 3 é verdadeira, tá? Tem o nosso comentário, o gabarito. A 4 é falsa, também o nosso comentário. E a 5 é verdadeira. Então, são 5 itens. Para a gente ficar contente, tá? Contente mesmo tem que acertar 5, mas para atingir o objetivo, tem que acertar 3, 60%. Lembrando que nós temos 3 tentativas. Não tirou? Faz de novo. Vê os comentários. Certinho? Beleza, pessoal? Então, essa foi a tarefa 1. Essa foi a nossa tarefa 1. Vamos ver a tarefa 2? Depende da tarefa 2. A gente já consegue fazer hoje, né? Ou fica final de semana. Tarefa 2, concordância verbal e nominal. É de segunda-feira. E a tarefa 3 é da aula de terça. Vamos ver o fórum. Eu acho que o fórum a gente já pode fazer no final da aula de hoje, aposto invocativo. O fórum 2 já dá para fazer, 1 talvez não. Tá bom? Então, mas até quarta-feira a gente já sai com todas as atividades prontas daqui. Deixa eu parar a apresentação do curso aqui. Se precisar, a gente volta aqui de novo. Bom, vamos lá. Onde nós paramos ontem? Nós paramos quando a gente ia começar a apresentação de termos integrantes da oração, embora a gente já tenha visto muita coisa, vamos seguir vendo aqui. Termos integrantes da oração. Tá? Nós vimos os termos essenciais. Sujeito e predicado. Existe oração sem sujeito? Existe. Existe oração sem predicado? Não. Então, os essenciais que não podem faltar, sujeito e predicado. Mas quando a oração for sem sujeito ou sujeito inexistente, não tem sujeito. Mas sempre tem predicado. Se for oração. Por frase, se não tiver verbo, não é uma oração. Né? Pode acontecer que não tenha um verbo. Bom, quais são os termos integrantes da oração, professor? Os complementos verbais, o complemento nominal e agente da passiva. Então, nós já vimos. Tá? Nós já vimos aqui. Tá? Os complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Complemento nominal e agora veremos o agente da passiva também. Então, o que é o objeto direto? É o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto. Então, é um verbo que precisa de complemento, mas sem preposição. Ele precisa de complemento, mas sem preposição. Deixa eu colocar aqui, apresentar o slide atual para ele ficar um pouquinho maior. Vamos lá. Então, o objeto direto, tá? Ele não precisa de preposição. Objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele que precisa de uma preposição para reger, tá? o complemento. Tá? Atuam como objeto indireto. Às vezes a gente não quer escrever e vai trabalhar só com pronome. O lhe e o lhes, sempre objeto indireto. O meu, teu, seu, nos e o vos. Exemplos. Tá? Não obedeço, não desobedeço aos meus pais. Não desobedeço-lhes. Preciso de ajuda. Tá? Preciso de ajuda. Então, é objeto indireto, de ajuda. Enviei-lhe um recado. Quem envia alguma coisa a alguém. Tá? Quem envia alguma coisa, então envia um recado a ele. Então, o lhe é o objeto indireto e o recado é o objeto direto. Tá? É o objeto direto. Então, a preposição, quando eu tiver crase, significa que eu tenho preposição. Então, pode começar com a craseado, com aquele, aquela e aquilo. Tá? Isso acontece quando, pessoal? Quando o verbo exige a preposição a. Entregaram à mãe o presente. Tá? Entregaram o quê? O presente. A quem? A mãe. Que verbo é esse? É verbo transitivo direto e indireto. Ele exige complemento com preposição e outro complemento sem preposição. Então, entregaram à mãe o presente. Então, a mãe é objeto indireto, o presente é objeto direto.
Tá? Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, as suas variantes, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, são objeto direto. Tá? O pronome lhe, lhes, sempre objeto indireto. Exemplo, encontrei a no quarto. Eu a encontrei no quarto. Por que esse a veio junto para o eu? Porque o pronome atrai para antes do verbo, o pronome pessoal do caso reto atrai. Vou avisá-lo. Vou avisá-lo. Então, o lo, vou avisar ele, vou avisar a pessoa. Tá? Eu lhe pagarei um sorvete. Tá? Eu vou pagar um sorvete a você. Esse lhe, tá? Ele substitui todo o objeto indireto. Tá? O meu, te, o seu, nos e o vos podem ser tanto objeto direto como indireto. Então, vamos rever o que eu falei aqui? O o e o a é sempre direto. O lhe e o lhes, sempre indireto. O meu, teu, seu, nos e o vos depende da situação. Depende da situação. Roberto me viu na escola. Tá? Roberto viu a mim. Tá? Viu a mim. João me telefonou. Então, quem telefona para alguém. Tá? Então, João telefonou para mim. Para mim foi substituído por me. Então, é um objeto indireto. Tomem cuidado com isso. Bom, complemento nominal. Nós vimos até agora, essa aqui é a parte mais importante da aula de hoje. Eu não vou ter pressa para passar para vocês. Se precisar, a gente volta, repete, que isso aqui do curso dessa primeira semana, esses 3 dias, o mais difícil de guardar é esse complemento nominal. E sempre cai. Tá? É um termo que complementa o sentido de uma palavra, que não seja verbo. Complemento verbal nós já vimos. É o objeto direto, é o objeto indireto. Complemento nominal complementa um nome. Tá? Um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Tá? Guardem isso aqui. Sempre por meio de preposição. Sempre por meio de preposição. Então, ele não completa o verbo e sempre começa por preposição. Cecília tem orgulho da filha. Então, quem tem orgulho de alguém. Vocês percebam que orgulho não é verbo. E ele exige um complemento. E esse complemento vem com preposição, é o complemento nominal. Ricardo estava consciente. Quem tem consciência de alguma coisa. Se exige a preposição, vai ser o complemento nominal. Ricardo estava consciente de tudo. Então, esse de tudo é complemento nominal. A professora agiu favoravelmente. Quem age favoravelmente a alguém. Então, exige a preposição a. Então, a professora agiu favoravelmente aos alunos. Então, voltando aqui, complemento nominal. Vem sempre depois de um nome. Não pode vir depois de um verbo. Complemento nominal tem sempre preposição. Sempre preposição. Tá certo? Então, o complemento nominal não representa o receptor, o paciente ou o alvo da declaração. É regido pelas mesmas preposições do objeto indireto. Difere apenas porque, em vez de complementar os verbos, complementa nomes. Tá? Substantivo e adjetivo e alguns advérbios terminados em mente. Perfeito? Agente da passiva. Bom, agente da passiva já está dizendo, né? Tem que ter a voz passiva. Tem que ter a voz passiva. Então, a voz passiva é aquela que o sujeito é paciente, ele sofre a ação. Exemplo aqui, a vencedora foi escolhida pelos jurados. Quem faz prova da Carlos Chagas, dos tribunais, se a prova tiver 10 questões, uma é de voz passiva. Se a prova da Carlos Chagas tiver 5 questões, uma será de voz passiva. Então, tomem cuidado que esse é um assunto importantíssimo. A FAPEC coloca de vez em quando, o CESP nem tanto. Mas a Carlos Chagas, isso não cai na prova da Carlos Chagas, isso despenca.
Então, a voz passiva é aquela que tem um sujeito, tem um verbo na voz passiva. Então, o verbo na voz passiva são dois verbos, tá? E o segundo verbo está no particípio. E tem o agente da passiva. O agente da passiva sempre introduzido por preposição. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Então, o sujeito é paciente, ele sofre a ação. Pelos jurados, é agente da passiva. Então, a gente pode fazer o contrário, a gente pode passar a voz passiva para a voz ativa. Então, o que acontece? Inverte. Então, jurados agora vira sujeito, os jurados. Tá? O verbo da voz passiva eram dois verbos, passa a ter um só. Os jurados escolheram a vencedora. Daí o que era sujeito vira objeto direto. Me cobre na segunda-feira, eu vou trazer um macetezinho, tá? De como se passa da voz passiva para a voz ativa e da voz ativa para a voz passiva. Tá certo? Então vamos lá. Joana é amada de muitos. Tá? Esta situação já era conhecida de todos. Então, o agente da passiva, sempre introduzido por preposição. O agente da passiva é só quando tiver a voz passiva. O que é a voz passiva? O sujeito é paciente, o sujeito sofre a ação. Tá certo? O sujeito sofre a ação. Tá certo? Então, vamos lá. O agente da passiva pode ser expresso por substantivos ou pronomes. O solo foi emudecido pela chuva. Ó, o solo sujeito, dois verbos e um deles no particípio, pela chuva, introduzida por preposição. Este livro foi escrito por mim. Ou seja, o livro que é o sujeito, ele sofre a ação de ser escrito por mim. Por mim, agente da passiva. Tá certo? Pessoal, embora o agente da passiva seja considerado um termo integrante, tá? Ele pode muitas vezes ser omitido. O público não foi bem recebido. Mas ele não falou por quem, né? Pelos anfitriões. Tá certo? Vamos lá. Então, nós vimos até aqui, tá? Os termos integrantes. Os termos integrantes. Os complementos verbais, quais são eles? Quais são os complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto. Tá? Complemento nominal e agente da passiva. Aí temos o predicativo do sujeito. Bom, pessoal, assunto da aula de hoje, termos acessórios da oração. Nós vimos os termos essenciais, sujeito e predicado. Vimos agora os termos integrantes, que foi só um complemento, que a gente já tinha visto ontem. E agora os termos acessórios. Tá? Então, apesar de dispensáveis, tá, são importantes. Então, é acessório, mas ele não é obrigatório, mas ele é importante para o entendimento do enunciado da oração. Tá? Caracterizam o ser, determinam os substantivos, exprimem uma circunstância. Tá? Quais são os termos acessórios da oração? O adjunto adverbial. Tá? O que é o adjunto adverbial? Adjunto adverbial é a classificação sintática. Tá? Na classificação morfológica é o advérbio ou a locução adverbial. Então, nós temos a gramática dividida em três partes. Nós temos a fonologia, que a gente viu no curso anterior, que a gente viu a fonologia, nós vimos a ortografia também e a acentuação. Nós temos a sintaxe, que é o que a gente estuda neste curso, e temos a morfologia, que são as classes de palavras e os processos de formação de palavras. É assunto do nosso próximo curso, que começa dia 20 de janeiro. Então, a gente vai completar o ciclo da gramática, fonologia, morfologia e sintaxe. Então, nesse curso, nós estamos estudando análise sintática, a sintaxe da oração. No próximo curso, final de janeiro, provavelmente dia 20, 21, tá? Esse curso talvez tenha 30 aulas, nós estudaremos
todas as 10 classes gramaticais, principalmente o verbo e os processos de formação de palavras. Certinho? Então, os termos acessórios da oração: adjunto adverbial, adjunto adnominal e o aposto. Perfeito? Vamos lá? Aqui. Mais para frente. Acho que é o assunto da próxima aula. Tá? Vamos matar essas questões aqui. Aí a gente vai para o nosso intervalo. Na volta a gente faz a chamada e vamos estudar esse assunto aqui, que é da aula 3 de vocês, tá? Foi só a introdução aqui na aula 2. Bom, eu vou fazer junto com vocês essa aqui e daqui a pouquinho a outra vocês fazem sozinhos, tá? A análise sintática é definida pela relação que se estabelece entre palavras ou grupo de palavras dentro de um contexto. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, observando a correta classificação dos termos destacados. A seguir, assinale a correta. Então, vamos lá. Nós temos objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Isso aqui são os termos integrantes da oração. Tá certo? Então, vamos lá. A fome pode determinar a supressão de uma delas. A destruição não atinge o princípio universal e comum. Uma das tribos será exterminada pela outra. Necessitam de mais alimento. Então, aqui, cada uma delas vai ser os itens acima. Qual que é a primeira que a gente já pode identificar, que a gente viu por último agora? Uma das tribos será exterminada pela outra. Então, a tribo sofre a ação. Tá? Então, é um sujeito paciente. Pela outra, introduzida por preposição. Então, vai ser o quê? Agente da passiva. Então, a penúltima é 4. Necessitam-se. Quem necessita, necessita de alguma coisa. O verbo não está completo, ele precisa de um complemento verbal. E se o complemento verbal ele tem que ser introduzido por preposição, ele é objeto indireto. Então, nós temos objeto indireto é 2 e agente da passiva é 4. Já matamos as duas últimas. Perfeito? A destruição, tá? A destruição não atinge. O verbo atingir, quem atinge, atinge alguma coisa. O princípio universal comum. Então, o verbo atingir, ele precisa de um complemento, mas sem preposição. Então, isso aqui vai ser um objeto direto. A forma de determinar a supressão. Supressão é verbo? Não, não é verbo. Então, o que vem complementar, introduzido por preposição, vai ser o quê, pessoal? Um complemento nominal. Então, nós vamos ter 3, 1, 4 e 2. Tá? 3, 1, 4 e 2. Certinho? A fome pode determinar a supressão de uma delas, é 3, é complemento nominal, porque complementa um nome e é introduzido por preposição. Tá? A destruição atinge, está complementando um verbo? O verbo exige preposição? Não, então objeto direto. Uma das tribos será exterminada pela outra. Nós temos um sujeito paciente, um sujeito que sofre a ação de ser exterminada. O verbo é uma locução verbal com 2 verbos e o segundo está no particípio, terminação da. Então, e o complemento pela outra, que vai ser o agente da passiva, é introduzido por preposição. A necessitam, que necessita de alguma coisa. É um verbo que precisa de um complemento, e esse complemento deve ter uma preposição. Então, o objeto é indireto. 3, 1, 4, 2. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer essa aqui. Tinha grande amor à humanidade. As ruas foram levadas pela chuva. Ele é rico em virtudes. Os termos destacados são respectivamente. Respectivamente, quando aparece essa palavra, é na ordem que apareceu. A primeira, a segunda e a terceira, ele não pode embaralhar. Tem que aparecer na ordem.
Então, o complemento nominal. Tinha grande amor à humanidade. É um complemento nominal? Vamos lá. Ele complementa um verbo? Não. Então, há grande chance de ser um complemento nominal. Quem tem amor a alguma coisa, ou por alguma coisa. Tá? Então, exige um complemento com preposição. Então, é um complemento nominal. As ruas foram lavadas pela chuva. Ele afirma que é um agente da passiva? Vamos lá. O sujeito sofre ação? Sim, então é um sujeito paciente. Então, a voz é passiva. Tem dois verbos? Ou três? Então, é uma locução verbal? Sim. Um dos verbos está no particípio? Perfeito. Agora, só para fechar. Tem preposição? Sim, pela chuva. Então, é agente da passiva. Ele é rico em virtudes. Esse em virtudes tem preposição. O rico é um verbo? Não, então é nome. Complemento nominal. Lembrando que o complemento nominal sempre tem preposição. Então, amor à humanidade é complemento nominal, pela chuva é agente da passiva, em virtudes, complemento nominal. Uma questão do CESP, tá? Sebrasp agora, né? Trocou de nome. Então, correta essa questão. Vamos lá. Marque o certo ou errado nos seguintes itens. Vamos lá, pessoal? Marquem, por favor. Certo ou errado? Vamos lá? Comer demais é prejudicial à saúde? Então, a saúde é o que ele quer saber. A saúde, pode fazer essa perguntinha, Bruno. Está complementando um verbo ou um nome? Está complementando prejudicial. Prejudicial é nome. Se completa um nome, é complemento nominal. Verdadeira a primeira. Tá? Jamais me esquecerei de ti. Quem esquece ou não esquece de alguém. Certinho? Então, objeto indireto. Ele foi cercado de amigos sinceros. Ele foi cercado por amigos sinceros. Então, o sujeito sofre ação? Sofre. O sujeito sofre ação. Tá? Tem dois verbos? Sim. Um dos verbos está no particípio? Perfeito. E esse complemento, ele é introduzido por preposição? Sim. Então, é agente da passiva. Agente da voz passiva. Me cobre no começo da aula de segunda. A gente vai aprender a passar da voz ativa para passiva e da voz da ativa para passiva. Vai fazer o caminho inverso, até para quem vai fazer concurso da Carlos Chagas, tá? Já fica esperto quanto a isso. Não tens interesse pelos estudos. Pessoal, quem tem interesse por alguma coisa. Interesse é verbo? Não, então não é objeto direto nem objeto indireto. Vamos saber se ele é agente da passiva ou complemento nominal. Tá? Ele complementa o nome interesse, então é complemento nominal. Então, nesse item aqui, nessa questão, todas elas são verdadeiras, todas elas são corretas. Tá? A recordação da cena persegue-me até hoje. Tá? Os termos em destaque, são complemento nominal e objeto direto. Tá? Vamos lá. Da cena. Opa, tem preposição. O que vem antes? É um verbo ou é um nome? É um nome. Então, pode ser complemento nominal. Como não tem a voz passiva, certeza que é complemento nominal. A primeira parte da questão está correta. Quem persegue alguém. Você faz a pergunta para o verbo. Quem persegue alguém. Vocês viram que na pergunta ou na afirmação não tem preposição. Então, se o verbo precisa de complemento, mas esse complemento não tem preposição, o objeto é objeto direto. Então, a questão 7, complemento nominal e objeto direto.
Beleza? Bom, pessoal, então nós vimos nessas 2 primeiras aulas e meia, tá? Estamos chegando na metade da terceira aula, tá? Já vamos passar para os slides da aula 3. Nós vimos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Nós vimos os termos integrantes da oração. E nós veremos daqui a pouquinho, depois do intervalo, são 15h48, então a gente volta às 16h. Até para não perder a linha de raciocínio e começar do zero o assunto. Então, 10 minutos de intervalo. Então, de volta em 10 minutos, daí a gente verá o assunto, tá? E fará alguns exercícios. Beleza, pessoal? 10 minutinhos. Na volta a gente assina a lista, tá? Senão vocês perdem o intervalo assinando a lista. O pessoal não colocou a foto ainda, hein? A Vanusa tá brava com vocês aqui. Apareceu? Acho que eu fui agora. Você não estava. Olá, pessoal, tudo bem? Eu voltei. Vamos fazer um reforço da aula da foto lá no perfil. Teve algumas pessoas que me pediram porque não conseguiram colocar. Vamos lá, vamos acessar o ambiente Moodle. Aí, quando a gente acessa aqui, nessa primeira página que chama painel, você vai lá onde está o seu nome, lá em cima, na barra azul, tem seu nome lá. Tem seu primeiro nome. Aí você desce um pouquinho e aparece seu nome completo. Onde está o seu nome completo, você clica aí, no nome completo. Aí vai aparecer a sua página. Desce um pouquinho aqui com o cursor e procura aqui modificar perfil. Clica, modificar perfil. Aí aparecem os seus dados. Seu CPF, o e-mail e os demais dados. Vai descendo. Aí, aqui embaixo, onde aparece essa folhinha de papel com a pontinha dobrada, você clica aqui. Quando você coloca o cursor aqui, aparece adicionar arquivo. Clica aqui nessa folhinha. E aí, ele vai te dar a opção de você procurar a sua foto, que deve estar salva no computador. Tá? Você tem que salvar no seu computador. Ou no celular, se tiver no celular também dá. Escolher arquivo. Aí você vai procurar lá onde você salvou. A minha foto eu salvei aqui na área de trabalho, então já apareceu aqui, ó. Então eu clico nela e clicou. Quase não saiu. Em abrir. Aí apareceu lá, ó, do lado de escolher arquivo, apareceu o nome do arquivo. Vanusa, que é minha foto. Não está aparecendo a sua tela compartilhada. Enviar. Atualizar perfil. Aqui nesse retângulozinho azul. Clica aqui. Pronto. Olha lá, a foto apareceu. Certo? Não apareceu nada para os alunos. Vão aparecer com a foto no perfil? Fica aí, de desafio para vocês. Obrigada, boa tarde, bom curso. Não compartilhou. Vou voltar. Você falou que não compartilhou a tela. Acho que era linda, vou compartilhar aqui. Beleza. Peraí. É verdade. Bom. Os caras devem fazer. Aquele era só ensaio, agora é de verdade. Vamos lá. Aqui na página do
do painel, a gente vai clicar no nome de vocês. Aqui está Vanusa, sobe o primeiro nome. Eu vou descer aqui onde está meu nome completo. Clico aqui nessa barra que tem meu nome completo. Aí aparece a minha página. Aí eu vou descer aqui e clico aqui, tá? Modificar perfil. Certo? Aí aparece meu dados. Desço a página e vou ali onde está a folhinha com o cantinho dobrado. Eu vou clicar aqui. Agora minha foto já está aqui. Já eu não tirei, né? Então eu posso excluir, ó. Vou excluir a foto. Atualizei. Excluiu. Viu? Estou sem foto. Então vamos colocar de novo. Desço lá. Clico em modificar perfil. Vou procurar onde está a folhinha com o cantinho dobrado. Aqui. Clico nela. Aí ela vai me dar a opção de procurar o arquivo no computador. Eu clico aqui, escolher arquivo. Aí eu vou lá, seleciono o arquivo que eu quero, onde eu salvei. Abrir. Ele apareceu aqui, do lado de escolher arquivo, apareceu o arquivo. Então, eu vou enviar este arquivo. Clico aqui, enviar este arquivo. Pronto. Aí, atualizar perfil. Apareceu a foto aqui, vocês viram? A foto está aqui. Aí eu clico em atualizar perfil. Pronto. Lá do lado do meu nome apareceu a foto. Certo? Obrigada. Professor, desliga. Termos acessórios da oração e vocativo. O nosso curso de português intermediário, o assunto é sintaxe. Professor Sandro e Vanusa, nossa tutora. Temos acessórios da oração e o vocativo. Alguns gramáticos, o Segala, ele classifica o vocativo como acessório também. Mas a maioria não classifica, nem como acessório. Bom, primeiro, tá, termo acessório, o adjunto adnominal. Ele sempre se refere ao substantivo, vem sempre junto do nome, a fim de determiná-lo, indeterminá-lo ou caracterizá-lo. Vamos lá? Os dois primeiros colocados disputarão a medalha de ouro. Então, vamos... Onde é que está o adjunto adnominal? Os, numeral, os, artigo definido, dois, numeral, primeiros, numeral também, a, adjunto adnominal, que é artigo, de ouro, tá? É locução adjetiva, então ela é um adjunto adnominal também. Então, professor, vamos lá. Quem são os adjuntos adnominais? O artigo, o numeral, o adjetivo, tá? Ou locução adjetiva e o pronome. E vem sempre junto do nome. Certinho? Vem sempre junto do nome. Então, vamos lá. Nós já vimos o complemento nominal, né, pessoal? E isso aqui, ó, prestem bem atenção, é o nosso primeiro fórum. Nós temos um fórum sobre isso aqui. Então, a gente já responde até hoje, de repente, se precisar. Ou no comecinho da próxima aula. Ou passo em casa, a gente corrige junto no comecinho da próxima aula. Tá? Quando o adjunto adnominal vem introduzido por preposição, pode ser confundido com complemento nominal. Para que a gente não cometa esse erro, tá? Vamos lá? Se o termo for introduzido por preposição e estiver ligado ao adjetivo ou advérbio, será, sem dúvida, complemento nominal. Tá? Como eu tive na aula passada, o adjunto adnominal refere-se sempre ao substantivo. Então, o adjunto adnominal se refere ao substantivo, o complemento nominal, tá? O adjetivo ou o advérbio. Então, vamos lá. Ela era favorável ao divórcio.
ela era favorável ao divórcio. Favorável não é um adjetivo, pessoal? Então, o que veio depois se refere ao adjetivo, não pode ser, tá, o adjunto adnominal, ele tem que ser complemento nominal, tá? Olha aqui, depôs favoravelmente ao réu. Favoravelmente, terminado em mente é advérbio. Ao réu é um complemento nominal. Então, anotem aí, tá? Ou guardem esse slide, printem esse slide, para a gente fazer o nosso fórum. Pode ir no fórum daqui a pouquinho já mata esse fórum. Tá certo? Então, o complemento nominal ele é introduzido por preposição. Tá? E quando ele for introduzido por preposição, tá? Estiver ligado ao adjetivo ou advérbio, é complemento nominal. Se estiver ligado ao substantivo, ele vai ser um adjunto adnominal. Anotaram isso aí? Tá? Prestem mais atenção aqui. Se o termo introduzido por preposição estiver ligado ao substantivo, tá? Adjunto adnominal. A resposta do aluno, tá? Resposta é substantivo, do aluno veio ligado à resposta, é adjunto adnominal. Tá? Se é complemento nominal se estiver um sentido passivo, a resposta ao aluno foi satisfatória. Então, a resposta do aluno e a resposta ao aluno está no sentido passivo. Mas o que eu quero, esse aqui já é mais aprofundado. O que vocês vão colocar lá no fórum é só o item 1. Tá? As reclamações do técnico aos jogadores tinham fundamento. Então, reclamações refere-se do técnico, refere-se a reclamações. Aos jogadores, tá? Ela é passiva, então ela é complemento nominal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá na nossa página, já fez uma atividade hoje, e vamos fazer, pessoal, um dos fóruns. Tá? E o fórum é basicamente isso aí, ele conta uma hora para a gente, é só para... São coisas que marcam, que eu coloco sempre no fórum, que é para ajudar a gente a guardar a informação. Vamos lá? Lá no fórum, não consigo voltar aqui, deixa eu ver. Entrem aí no Moodle, né? Vocês já estão no Moodle, né? Eu me perco aqui, vamos ver. Cursos. Nossa, apareceu muitos cursos aqui. Chega essa hora, a internet fica mais fraca, né? Entre em atividades e fóruns, tá? E fórum 2, a gente vai fazer o fórum 2 hoje. Tá? Talvez no final da aula dê para fazer uma, não sei se vai dar por causa do tempo. Então, fórum 2, pessoal. Tá, vamos ver, vamos projetar aqui para vocês. Vamos projetar o fórum 2, vamos matar o fórum 2 já hoje, uma guia. Fórum 2. Distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal. É comum confundir adjunto adnominal na forma de locução adjetiva ou complemento nominal. Para evitar que isso ocorra, considere o seguinte, aqui vou botar uma regrinha mais completa, né? Somente os substantivos podem ser acompanhados por adjuntos adnominais. Guardem isso aqui. Já os complementos nominais podem ligar-se a substantivos, adjetivos e advérbios. Assim fica claro que o termo ligado por preposição a um adjetivo ou a um advérbio só pode ser complemento nominal. Quando houver preposição ligando aos termos, será adjunto nominal. Complemento nominal equivale ao complemento verbal, ou seja, só se relaciona a substantivos cujos os termos
transitam. Portanto, o valor é passivo. Tá? É sobre ele que recai a ação. Adjunto adnominal, sempre o valor é ativo. Camila tem muito amor à mãe. Tá? Então, a expressão a mãe classifica-se como complemento nominal, pois é paciente de amar. Recebe a ação de amar. Vera é um amor de mãe. A expressão de mãe classifica-se como adjunto adnominal, pois a mãe é agente. Então, quando for paciente, tá, é complemento nominal. Quando for agente, é adjunto adnominal. Agora é você. Tá? Agora é você. Então, das frases, quais são? Adjuntos adnominais. Tá? Então, dessas frases aqui, você vai recortar as frases que são adjuntos adnominais e colocar no fórum. Tá? E colocar no fórum. Vamos lá? Já tem muita gente que respondeu aqui. Tá? Vamos lá? Então, quando for agente, é adjunto adnominal. Amor de mãe é especial. Se fosse amor à mãe, seria paciente. Então, amor de mãe é especial, ele é adjunto adnominal. A invenção do cientista mudou o mundo. A invenção é substantivo. Tá? E é agente, tá? É adnominal. A leitura do aluno foi boa, adjunto adnominal. Amor à mãe também é especial. Não, aqui é complemento nominal. Então, o primeiro fórum é só recortar as três primeiras, né? E colar no fórum e a gente já resolveu essa atividade de hoje, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria já acertou. Tá? A Tiana acertou, Marlene também acertou. Isso que eu já vi aqui, né? Jocely, ou Jocely, Marlene, Simone. Beleza, pessoal. Perfeito. Então, esse foi a atividade do fórum. Aí depois a gente vai, se der tempo hoje, a gente faz outro fórum, né? A gente vai matando as atividades. Quarta-feira que a gente terminar nosso curso, eu quero deixar tudo resolvido já. Tá certo? Sem nada para trás. Voltando à apresentação da nossa aula, termos acessórios. Termos acessórios. Então, nós vimos adjunto adnominal, né? Então, vamos lá. O artigo, o menino chegou. Então, menino é substantivo, o artigo vem junto do menino, adjunto adnominal. Numeral, adjetivo. Tá? Numeral adjetivo é quando ele vem junto com o substantivo. Tá? Numeral, sozinho é numeral. Agora, se ele vier junto de um substantivo, vai ser numeral adjetivo. 2 meninos chegaram. Adjunto adnominal. Deixa eu colocar a apresentação do slide para que ele fique maior. Pronome adjetivo. O que é um pronome adjetivo? O pronome sozinho, ele é um pronome substantivo, ele tem função de substantivo. Agora, o pronome adjetivo é quando o pronome vem junto de um substantivo. Aqueles meninos chegaram. Tira o adjunto adnominal, pessoal. Meninos chegaram. Eu já não quis dar a informação completa, assim. Então, o adjunto adnominal, ele não faz falta. Certo? Ele não faz falta. Pronome pessoal oblíquo, tá? Equivalendo a pronome possessivo. Roubaram-me os documentos. Roubaram os meus documentos. Tá certo? É um pronome possessivo. Nem te reconheci a voz. Nem reconheci a tua voz. Tá? Ainda é caso de adjunto adnominal. Tá? O adjunto adnominal pode ser representado por adjetivo. Meninos tristes chegaram. Então, adjunto adnominal sempre junto do substantivo, não esqueçam disso. Se eu falar, pessoal, meninos chegaram, eu não passei a informação completa? Passei. Então, o adjunto eu não preciso, tá bom? E a locução adjetiva é uma preposição mais um substantivo com função de adjetivo. Meninos do interior chegaram. Meninos interioranos chegaram. Então, tem função de adjetivo. Tá? Amor de mãe, amor materno, amor de pai, amor paterno. Tá? Amor de avô, avoengo. Amor de tio, avuncular.
Certinho? Já tinha ouvido isso? Não, né? Amor de pai, amor paterno, de mãe, materno, de tio, avuncular. Amor de avô, avoengo. Tá? Se procurar na gramática, vocês não vão achar isso aí. Mas é verdade, tá? Vamos lá. Adjunto adverbial. Tá? Na análise morfológica, que são as classes de palavras, nós temos o advérbio e a locução adverbial. Tá? O advérbio, pessoal, deixa eu colocar para vocês aqui. Deixa eu abrir uma folha para vocês entenderem. Os macetes que a gente não aprende em sala de aula. Os macetes que a gente aprende com o aluno. O aluno sempre chega com um macete para a gente. Tá? Principalmente mexendo em concurso há 20 e poucos anos. Vamos lá? Então, o que é o advérbio? Prestem bem atenção. Advérbio. Esse macete eu aprendi com um aluno. O advérbio, tá? O advérbio, até colocar uma letra maior aqui. Ele modifica. O advérbio modifica, tá? Esse inicial aqui, ó, advérbio, ele modifica. O ad, ele modifica um adjetivo. Eu falo menina linda. Agora, se eu falar menina muito linda, esse muito está se referindo ao adjetivo linda. Ele está intensificando, tá? Então, o advérbio modifica um adjetivo. O advérbio modifica também o verbo, tá certo? O advérbio também modifica o verbo. Então, vocês estão entendendo o macete que eu estou passando para vocês? Vem na própria palavra que ele modifica. E o advérbio modifica o próprio advérbio, tá certo? Então, o advérbio modifica o adjetivo, o advérbio modifica o verbo ou o próprio advérbio, que é toda a palavra. Então, eu chego e falo, João chegou cansado. Tá? João chegou muito cansado, não intensificou? Então, ele vem sempre junto de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo, modificando, tá? Essas palavras. Então, passando por isso, voltando à nossa aula. Tá? Voltando à nossa aula. Então, o advérbio modifica um adjetivo, um verbo ou o próprio advérbio. Isso é uma classe gramatical, né? A gente vê em morfologia essa classificação das classes de palavras. Então, vamos lá. Adjunto adverbial é um termo de oração que se liga a um verbo com ou sem preposição, a fim de indicar uma circunstância qualquer. O inverno chegou cedo. Tá? Se eu falar dessa maneira, o inverno chegou, você entendeu que ficou frio? Entendeu. Agora, esse cedo é um advérbio de tempo. Então, ele modificou. Os viajantes chegaram a São Paulo. São Paulo é substantivo, agora a São Paulo vira uma locução adverbial. Então, chegaram a São Paulo, adjunto adverbial de lugar. Os estudantes leram um livro na biblioteca. Adjunto adverbial de lugar. Tá? Como eu acabei de falar, o adjunto adverbial também está ligado a adjetivos e advérbios, tá? Para intensificar o sentido. Flávia é muito estudiosa. Se eu falar que Flávia é estudiosa, você já entendeu que ela é uma concorrente boa para você no concurso. Agora, se eu falo que Flávia é muito estudiosa, aí você fica preocupado. Você tem que estudar mais do que ela. Tá? Aristides fala muito bem. Então, se eu falar assim, Aristides fala bem, bem é advérbio. Agora, se eu falar Aristides fala muito bem, então, intensificou, não foi? Então, é um advérbio modificando um advérbio. Flávia é muito estudiosa, é um advérbio modificando um adjetivo. O inverno chegou cedo, é um advérbio modificando um verbo. Então, no nome do advérbio, ad de adjetivo, vérbio de verbo e advérbio é o próprio advérbio.
verbo. Então, é um macete. Isso aqui eu aprendi até com um aluno, em sala de aula. No slide atual. Beleza? Perfeito? Classificação dos adjuntos adverbiais. Tá? De lugar, moro em São Paulo. De finalidade, estudou para a prova. De tempo, cheguei cedo. De condição, nada se consegue sem muito trabalho. De modo, falava bem. De concessão, nada conseguiu apesar de tanto esforço. Instrumento, cortou-se com faca. Companhia, saiu com os amigos. Intensidade, falava muito. Negação, ele nunca viaja nas férias. Tá? Então, tem uma brincadeira que eu faço no 7º ano, não sei se tem muito palmeirense aqui, tá? Eu falo aqui, o Palmeiras é campeão do Mundial? Nunca! Esse nunca é de negação ou é de tempo? Tá? Eu classifico como os dois, porque nunca será. Então é tempo, tá? E se eu falar nunca, não. Estou respondendo, tá? Então nunca pode ser de negação e pode ser de tempo, tá bom? Mas eu não sei por que Botafoguense ri e Vascaíno ri, eles também não são campeões do mundo. Beleza? De meio, ele veio de ônibus. De afirmação, o juiz certamente condenará o réu. De assunto, falavam sobre política. De dúvida, talvez ele se candidate. De causa, morreu de tuberculose. Então, é a classificação. Dificilmente, numa prova, ele vai pedir para você classificar o advérbio, vai pedir para você identificar quem é o adjunto adverbial. Então, nós vimos aqui o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele vem junto do substantivo. Ele pode ser um artigo, ele pode ser um numeral, ele pode ser um pronome, ou pode ser um adjetivo. Adjunto adverbial, tá certo? Adverbial é um advérbio. E ele vem modificando quem? Um verbo, um adjetivo e o próprio advérbio. São os adjuntos adverbiais. Certinho? Então vamos lá. Cheguei quando eram 10 horas. Então, morfossintaxe, tá? A gente já está aprofundando, até não é nem do nosso tema, mas dá para te ver que a gente aprofunda ainda mais. A língua portuguesa a gente estará sempre estudando, e sempre terá mais coisas para aprender. Tá? Será representado por um advérbio, ou por uma locução, ou expressão adverbial. Também pode ser expresso por uma oração, que receberá o nome de oração subordinada adverbial. Cheguei quando eram 10 horas. É um adjunto adverbial. Bom, nós vimos adjunto adnominal e nós vimos adjunto adverbial. Veremos agora o aposto. Tá? O aposto é um cara que não faz falta também. Assim como o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, eu não preciso dele. Eles são acessórios. São termos acessórios, mas que nos ajudam na identificação, na interpretação das orações. Então vamos lá, pessoal. Aposto é o termo da oração colocado junto a um nome ou pronome, que o antecede com a função de explicar, especificar, enumerar, resumir este nome. Tá? Entre o aposto e o nome, a que ele se refere, normalmente é uma pausa marcada na escrita por sinal de pontuação. Tá? Então, o aposto, geralmente, ele vem separado por vírgulas. Lúcia foi bem na prova. Já não falei informação? Agora eu falei aqui, ó, Lúcia, aluna do 9º ano, foi bem na prova. Até para contextualizar quem está lendo, para especificar quem é essa Lúcia. Existem várias Lúcias, né? Então, se eu falar, Lúcia foi bem na prova, então o aposto eu não preciso. Tá? Agora eu vou especificar, aluna do 9º ano, tá? É um aposto. Outro exemplo, tá? O aposto pode ser usado para enumerar, é o aposto enumerativo. Na despensa havia os seguintes produtos, 2 pontos. Vocês viram que tem um sinal de pontuação? Açúcar, café, sal, macarrão. É um aposto especificativo. Com a função de resumir, tá? Que é o resumitivo ou recapitulativo. Então vamos lá. Eletrodomésticos, joias, dinheiro.
tudo foi roubado. Então, esse tudo foi para resumir tudo que eu falei. Eletrodomésticos, joias, dinheiro, documentos. Tudo foi roubado. Tá certo? É um aposto resumitivo. Essa aqui, vocês nem sabiam que era aposto. A cidade de São Paulo apresenta altos índices de poluição ambiental. Isso é uma novidade para a gente, né? Agora, se eu falar assim, a cidade apresenta altos índices de poluição ambiental, eu não passei a informação? Passei. Então, esse de São Paulo é um aposto especificativo. Isso a maioria nunca ouviu falar, né? Então, tem gramática que nem traz isso aqui. Tá? Estão especificando. E esse aqui não veio entre vírgulas. Tá certo? Não veio entre vírgulas. Então, compraram salsicha Sadia e margarina Doriana. Se eu falar, compraram salsicha e margarina, eu já não passei toda a informação? Então, salsicha, o Sadia é aposto especificativo, Doriana é especificativo também. E esse não vem entre vírgulas, certo? E esse não vem entre vírgulas. Bom, nós vimos os termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial, e vimos o aposto. Agora veremos o vocativo. Muita gente confunde o vocativo com o sujeito da oração. Então, veremos algumas informações aqui que vão nos ajudar a não cometermos mais esse erro. Vocativo é o termo da oração que a função é chamar, interpelar um interlocutor. Então, é um chamamento. Vocativo é um chamamento. Ele é um termo independente dentro da oração, não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Por isso, não pertence a nenhum dos grandes grupos dos termos da oração. Nós temos os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, os termos acessórios, adjunto adverbial, adjunto adnominal e o aposto. Então, ele é independente. Alguns gramáticos trazem o vocativo nesse último aqui, nos termos acessórios. Tá? Deve ser sempre separado por um sinal de pontuação, vírgula ou ponto de exclamação. Tá? Então, e quando quiser enfatizá-lo, costuma precedê-lo por uma interjeição de chamamento. Quanto à posição, o vocativo deve vir no início, no meio ou no final da frase. Xará, um rio pode ser o riso líquido das crianças ou as lágrimas secas dos velhos. Então, xará, ele está chamando a atenção de alguém para que preste atenção nele. Muito bom dia, senhora, que nesta janela está. Então, veio no meio da oração. Gosto muito de você, leãozinho. Tá? Tem vírgula? Então, é vocativo, é um chamamento. Música de Caetano Veloso. Certinho? Gabriela, feche todas as janelas que está começando a chover. Gabriela, vírgula. Então não pode ser sujeito, não confundam isso. Tá? Não pode ser sujeito, porque tem vírgula. Eu não posso ter vírgula entre o sujeito e o predicado. Como é agradável e espantosa a sua história, maninha. Você viu que tem essa pausa e tem vírgula? É um vocativo. Você, não fique aí parado, volte imediatamente para o seu lugar. Você, vírgula, estou fazendo um chamamento. Então, quando a gente vai fazer um documento, o documento começa pelo vocativo. Senhor presidente, senhora diretora, senhor coordenador. Ponto e vírgula. Depois eu começo o documento. Depois tem o fecho. Tá? É tipo isso no curso de redação oficial, né? Então, vamos lá. Acho que tem algumas questões aqui. Eu vou passar, para dar tempo de fazer, tá? aquelas 10 questões, tá? Daquele jeito que a gente faz sempre. Tá? As questões, um teste com 10 questões, de certo ou errado, com esses assuntos que a gente viu agora. Todos os assuntos, tirando sujeito e predicado. Só para ver a evolução. A média de ontem foi 4,5. Agora tem que melhorar. Tá? Pelo menos 7. Esse assunto é um assunto muito difícil.
Tá? Tem professor que não gosta nem de dar esse assunto. Beleza, eu vou colocar aqui no bate-papo, tá? E vocês têm que ensinar isso para os alunos lá no 6º ano, alguma coisa. Tá? Aqui no bate-papo eu vou colocar a lista de exercícios. São 10 questões, são 16h36, tá? 6 minutos para fazer. Ela é bem facilzinha, tá? Essa lista é bem facilzinha de fazer, bem tranquila. Vamos lá, pessoal? Entrem aqui, tá? E pode fazer. Quem não conseguir fazer, tenta fazer no computador depois, quem está no celular. Tá? A internet aqui também não está boa, tá? Deve estar chovendo em alguns cantos da cidade, quando a internet fica assim, tá bom? Vamos lá, pessoal. – 38 responderam, a chegar em 50, a gente começa a corrigir, tá, pessoal? Mas o pessoal vai fazendo. Até por causa do tempo que já está quase no finalzinho da aula. Ivonete, está vendo todas outras coisas aqui. Está apresentando. Só não esqueçam de assinar a lista de chamada, hein? Não esqueçam de assinar a lista de chamada. Vamos lá, vamos ver? Nossa, a média está melhor, está 8. Fiquei preocupado ontem, né? 5 e pouquinho, né? A média 8. Quer dizer que alguma evolução teve nessa aula, já fiquei mais contente. Certo? Média 8. A média da turma. Muito bom, parabéns. Vamos corrigir. Oi, professor, eu não estou conseguindo entrar. E a gente vai corrigir aqui, um a um. Vocês já receberam o gabarito, né? Já receberam o gabarito. Cheguei cedo. Temos um verbo intransitivo. Tá? O verbo chegar, ele já diz tudo. Tá? Ele já diz tudo. Então, cheguei cedo. Então, esse cedo é um adjunto adverbial de tempo. Professor, eu não consegui entrar. Minha internet não está boa. Pedro continua nervoso. Temos o predicativo do sujeito. Sim, predicativo. Eu não sei se eu estou... Não estou, né? Deixa eu... Oi? Professor, eu não estou conseguindo entrar lá para... Vamos lá, vamos fazer junto aqui, tá? Pedro continua nervoso, temos um predicativo do sujeito, perfeito. Predicativo do sujeito, Pedro nervoso. Você pode ver que o verbo não faz diferença. Então, que predicado é esse? Predicado nominal. Predicado nominal, nós temos um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Se você localizou o verbo de ligação, há indícios que tem um predicativo do sujeito. Nervoso se refere a Pedro. Tá? Essa foi a 2. A 3. Os marcianos necessitam de gás carbônico. Temos um objeto direto. Olha, o verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, se exige uma preposição, o objeto é indireto. O objeto é indireto. Então, esse item aqui está errado, tá? Porque é objeto indireto. Ela era a moça mais bonita do casamento. Temos predicativo do sujeito, sim. Ela, sujeito, era verbo de ligação. Mais bonita do casamento, tá? Então, mais bonita, predicativo do sujeito. O aposentado compra livros usados. Tá? Temos um objeto direto. Compra o quê? Se a pergunta por verbo é sempre preposição, é verbo transitivo direto. E se eu tenho um verbo transitivo direto, o objeto é direto. Próxima. Os vegetarianos comem ovos. Temos um objeto indireto. Quem come, come alguma coisa. Tá? A pergunta veio sem preposição, então o objeto é direto. O objeto é direto.
Próxima. Mariana parece ansiosa. O predicado é nominal. Quando é que o predicado é nominal, pessoal? Quando é verbo ser, estar, permanecer, continuar, andar. Aqui ela parece ansiosa, a Mariana parece ansiosa, ela é ansiosa, ela continua ansiosa. Vocês percebem que tem o mesmo significado. Então, o predicado é nominal, perfeito. Ricardo estava consciente de tudo. Na oração temos um complemento nominal. Então, ó, de tudo é preposição. Tá? Então, consciente é nome. Consciente de tudo, predicado nominal, complemento nominal, perfeito. Ele complementa o nome consciente. Quem é consciente de alguma coisa. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Na oração, o verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa a alguém. Deu um brinquedo, objeto direto. Ao meu irmão, objeto indireto. Então, minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Tá? O verbo é transitivo direto e indireto. Certo também essa aqui. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Na oração temos agente da passiva. O que é agente da passiva? Para que tenhamos o agente da passiva, tem que ser na voz passiva. O que caracteriza a voz passiva? O sujeito é paciente, ele sofre a ação. Tá certo? Então, a vencedora foi escolhida pelos jurados. Então, a vencedora, ela sofreu a ação de ser escolhida pelos jurados. Então, temos um agente da passiva perfeito, item correto. Tá? Perfeito, esse item é correto. Beleza, pessoal? Então, a média melhorou bastante em relação à primeira. Então, nós encerramos aqui a primeira parte do curso. Dá tempo para fazer o fórum lá do vocativo e do aposto? Vamos fazer no comecinho da próxima aula, tentem fazer, daí a gente já mata metade, mais da metade das atividades. Pessoal, a gente vai fazer o compromisso aqui de na quarta-feira, dia 16, encerrar o curso com todas as atividades. Por isso que eu vou fazer, corrigir junto com vocês em sala aqui. Tá certo? Até para dia 17, 18, o pessoal que trabalha na monitoria, já terminar o curso e encerrar para a expedição do certificado de vocês, porque depois vem o recesso de Natal e Ano Novo, senão só o ano que vem. Tá certo? Então, o compromisso que a gente vai fazer aqui na quarta-feira, dia 16, a gente encerra o curso. Encerra já com as nossas atividades. Tá? A gente não sai daqui quarta-feira, 17 horas, sem encerrar as atividades. Pessoal, vamos assinar nossa lista de chamada? Tá? A Vanusa vai colocar de novo aqui. Tem gente presente que ainda não assinou. A gente já está enviando, Eliane, está aí o link. Então, na segunda-feira, nós temos a concordância nominal e faremos a atividade de concordância nominal e o fórum que está faltando, que é aposto e vocativo. Quem quiser já se adiantar final de semana, já pode fazer. Já está lá no Moodle de vocês todas as aulas que a gente trabalhará. Até segunda eu vou colocar aquela listinha que a gente fez no começo da aula, com 5 questões, tá, de sujeito e predicado. Pessoal, bom final de semana, vão com Deus, fiquem com Deus, né? Fiquem em casa, beleza? Beijo para todos.